Oi, gente, tudo bom? Eu hoje queria gravar um pouquinho para vocês mostrando para vocês um pouquinho do que realmente tem me dado forças, né, todos os dias. Como eu vou dizer assim, o que tem sido o meu sustento e meu alimento todos os dias, né? Como eu já falei aqui, eu sou evangélica, né? Sou cristã há muitos anos, mais de 40 anos. E o que me alimenta é realmente essa minha ligação com Deus, né? Minha ligação com Deus, estar com Ele, compartilhar da palavra dEle, me alimentar da palavra dEle. E nesse dia hoje eu queria compartilhar um pouquinho de uma palavra que Deus me deu, né, nesse dia para alimentar meu espírito, né? E eu queria compartilhar com vocês. Eu estava lendo aqui no meu livrinho de devocional, um bom vizinho. Eu já tive vários vizinhos, né? Como eu já falei, eu já mudei várias vezes, então eu tive muitos vizinhos, bons vizinhos. Sempre me relacionei muito bem com os meus vizinhos, sempre procurei cumprimentá-los, né? Porque eu acho que é o mínimo, né? A gentileza, cumprimentar, bom dia, boa tarde, numa necessidade de ajudar, acolher, enfim, sempre ter uma palavra boa, né? E hoje a leitura fala sobre um bom vizinho, e eu quero ler um texto que fala um pouquinho sobre isso, né? Como nós devemos, deve ser a nossa atitude para com o próximo, né? Para com o nosso próximo. E eu quero ler um primeiro texto que me veio essa manhã, que está em 1 João 4:11, que fala assim: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Eu vou mostrar para você, né? Mostrar para você o texto. Aqui, ó. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, né? Tô aqui fazendo minha devocional. Oi, gente, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Muito grata a Deus sempre, né? Hoje, né, eu quero compartilhar um pouquinho da palavra, que é o que me alimenta, né? O que tem me sustentado todo esse tempo. Como eu já falei para vocês, eu sou cristã e tem mais de 40 anos, e o que me alimenta é a palavra do Senhor, né? Todas as manhãs. Claro, nem todo dia a gente consegue tirar assim, um tempo de leitura e tudo, mas a gente sempre busca um momento assim de leitura, de se alimentar da palavra. E eu queria hoje compartilhar com vocês esse momento. Isso tem me alimentado, tem me sustentado para todas as coisas, sabe, no meu dia a dia. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho desse momento, desse meu momento, né, com Deus. E eu tô aqui com a minha Bíblia, com meu livro de devocional, e hoje, né, o Senhor me deu uma palavra que fala sobre um bom vizinho, né? Eu já tive vários vizinhos, como eu já falei, compartilhei com vocês, eu já me mudei várias vezes. E então eu tive vários vizinhos. E eu sempre procurei conhecer, cumprimentar, né? Fazer aquele papel, né? De estar sempre bem com os vizinhos. E nessa manhã eu queria compartilhar um pouquinho disso, de como é importante, né, a gente ter essa ligação com as pessoas, com o nosso próximo. E a leitura que eu quero compartilhar com vocês, ela fala um pouquinho sobre isso, né, um bom vizinho. E eu quero ler o texto de João, 1 João 4:11, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, 4:11, que fala: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, né? Tô aqui com meu livro de devocional e eu acho importante compartilhar
né, a partilhar daquilo que Deus traz pra gente, né, para alimentar o nosso espírito, alimenta a nossa alma, o nosso espírito, o nosso físico também, né, porque de dentro para fora, né. E eu achei interessante esse texto de hoje, porque eu tenho vivido momentos assim, né, onde eu tenho visto a graça de Deus através das pessoas, de amigos, de familiares, nossa, Deus tem sido assim perfeito em colocar pessoas no meu caminho, pessoas que têm esse sentimento de ajudar, de procurar me ajudar em todas as minhas necessidades. Eu sou muito grata. Se eu fosse citar nomes aqui, nossa, tem tanta gente que tem me ajudado. Eu tenho um grupo da minha família, eu tenho pessoas da igreja e amigos de amigos, sabe? Amigos antigos que de repente surgiram e viram toda a nossa história, tudo que a gente está passando e têm nos ajudado. Eu tenho um grupo da família, eu não vou nem assim, sabe? Gente, não tem noção de como a gente tem sido ajudado pela família, principalmente pela família do meu marido, primos dele de longe, né, minhas primas, um beijo para todas elas. Minha família também tem sido meus tios, né? E amigos da igreja. Nossa, agora lembrando assim, deu até um aperto, sabe? Porque é tanta gente orando, né? E nos ajudando. E o texto fala, amado, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E, é muito importante quando a palavra nos instrui, né, a amar ao nosso próximo, né, amar uns aos outros. E nos dias de hoje, onde existe muito interesse, né, muito interesse. As pessoas estão vivendo embaixo de muito interesse. E elas só são suas amigas quando você tem algo para dar para elas, né? E eu confesso que eu não tenho nada para dar para as pessoas a não ser o amor de Deus, né? Materialmente eu não tenho mesmo. Claro, a gente sempre procura ajudar na necessidade de alguém que te procura, você faz o seu possível e muitas vezes o impossível para ajudar quem te procura, né? Mas esse texto nos alerta, né? Amado, se Deus de tal maneira nos amou. Então a gente precisa olhar, quando a gente for atender alguém, olhar com esse sentimento de como Deus nos amou, como Ele nos amou, a ponto de abrir mão do seu próprio filho. Todo mundo conhece a história de abrir a mão do seu próprio filho em prol de demonstrar a nós, né? A sua criação, o quanto ele nos ama. E por isso nós devemos amar ao nosso próximo e cuidar do nosso próximo. Aí você vai me falar assim, mas as pessoas têm sido muito ingratas, as pessoas têm sido muito ruins, né? Realmente, a gente está vivendo um tempo onde parece que muita coisa mudou dentro do ser humano, né? Mas eu ainda creio no amor de Deus na vida das pessoas. E eu falo por mim mesma, quantas traições, né? De amigos, enfim, de pessoas que você acolheu, que você fez, e hoje não demonstra nenhum carinho, não manda um alô, você procura, a pessoa não te atende. Que difícil isso, né? Você saber que você sabe que você foi bênção na vida da pessoa e no momento que você precisa, a pessoa não te atende ou não te responde. Mas eu creio muito no amor de Deus, no amor de Deus. E por amar tanto assim ao Senhor, eu faço a minha parte, eu demonstro esse amor pelas pessoas, mesmo nessa situação, né? Como seguidores de Cristo, nós precisamos ser bons vizinhos, ser bons amigos, ser bons familiares, ser bons companheiros, né? Porque isso precisa ser natural em nós, porque é o amor de Deus em nós. Não é de nós mesmos, não é nada de nós mesmos, mas é o amor de Deus em nós, né? Mesmo que a gente não tenha a oportunidade, muitas vezes, de, de, de fazer algo, né? Mas numa fala, num abraço, numa ligação, é muito importante, né? Tratar os outros de maneira justa,
né? Tratar as pessoas de maneira justa, porque ninguém merece ser maltratado. Nesse período todo, aonde eu vou, eu tenho encontrado pessoas. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. E antes de eu sair de casa, eu falo, Senhor, prepara as pessoas que vão me atender, as pessoas que vão falar comigo, né? E Deus prepara, sabe? Deus prepara mesmo. Então eu chego no lugar, a pessoa me atende com um sorriso, com uma fala carinhosa, né? E eu fico muito feliz por isso. Eu sou uma pessoa muito abençoada, muito abençoada mesmo. Eu dificilmente eu encontro alguém que me distrate, ou que fale algo que já encontrei, eu já encontrei. Mas é muito difícil eu encontrar alguém que me distrate ou que não me atenda com alegria, sabe? E, e eu vejo que isso é Deus em mim, né? É a presença de Deus na minha vida. É a presença de Deus na minha vida. A gente precisa mesmo fazer fluir de nós o amor de Deus. O amor daquele que está o dia a dia ao nosso lado, né? Que é Jesus Cristo. Eu lembrei agora também da passagem, né, do bom samaritano, onde ali ele passa e vê aquela pessoa toda machucada e ele acolhe, ele leva, sem saber de nada da pessoa, né? O texto eu tenho um texto aqui, que é Lucas 10, 25, né? A parábola do bom samaritano, né? Onde conta a história do bom samaritano. E ali tanta gente passou e não ajudou, mas ele foi e ajudou aquela pessoa que foi espancada, machucaram e levou para um abrigo e ele pagou, né, para a pessoa cuidar dele e os gastos que teria ele na volta ele também iria sanar, né, ia pagar todas as despesas. Então a gente vê aqui a orientação da Bíblia do que a gente precisa fazer muitas vezes sem olhar mesmo a quem, né? Sem olhar a quem. E eu achei muito bom poder falar disso nessa manhã, porque eu sou assim, sabe? Prova viva do quanto Deus tem usado pessoas para nos ajudar, pessoa para nos acompanhar, pessoa para estar com a gente em todo o processo, né? A gente estava até conversando, eu e minha filha, sobre isso esses dias, né? Não, minha filha não, minha irmã. Eu estava conversando com a minha irmã, né? A gente estava tomando um café e conversando. E eu falei para ela assim que eu tenho pessoas, graças a Deus, eu tenho muitas pessoas que têm um sentimento de carinho por mim. Eu conquistei isso também ao longo da minha caminhada com o Senhor, né? E eu sou muito assim, se eu estou no mercado, eu converso com todo mundo, sabe? Claro, você tem que ter o bom senso, né? Tem um momento que você fica calada, e qualquer fila que eu entro, alguém vem, não sei se você é assim, mas qualquer fila que eu tô, alguém começa a puxar assunto. E eu gosto muito de falar do amor de Deus, que é o que move a minha vida. E eu queria compartilhar isso com você nesse momento, dizer para você assim que não faça o contrário, mas faça dessa forma, né? Lembrando sempre do amor de Deus, do quanto Deus te amou, o quanto ele demonstrou incondicionalmente o seu amor por nós através do seu Filho Jesus Cristo, né? Então nós devemos também amar uns aos outros, amar, cuidar. Que você, né, nesses dias, você possa ir orar por alguém. Se você souber de alguém que está passando por uma necessidade, você socorrer. Isso, claro, direcionado por Deus. E que você possa sentir, sabe, esse amor de Deus na sua vida para transbordar na vida das outras pessoas. Que o amor de Deus, que é incondicional, possa reinar em nós, nos nossos corações, né? Nos nossos corações. Nos dias que está tão difícil a gente exercitar o amor, onde as pessoas estão irritadas, estressadas, ninguém tem paciência com ninguém,
a gente só vê coisas ruins, né? Mas eu quero lembrar você de uma coisa. Deus te ama. Deus te ama e Ele vai estar sempre direcionando alguém para estar do seu lado, te amando também, cuidando daquilo que você precisa. Ele tem feito isso na minha vida. Você pode ficar com essa palavra no seu coração, tá? Ame o seu próximo, ame o seu vizinho, ame seu irmão, ame seu parente, ame seus filhos, seu esposo, né? Que você possa demonstrar o amor de Deus para essas pessoas sempre. Deus possa abençoar a sua vida, né? Guarde isso no seu coração e que o amor de Deus possa se derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. Deus abençoe. Oi, gente, tudo bom? Tô aqui mostrando. Queria mostrar para vocês também. Como eu vou falar? Algo que foi desafiador para mim. Eu tenho processos assim que me desafiam. Eu gosto muito de tapete, muito mesmo. E eu que sempre quis muito aprender a fazer crochê, tricô. E eu tenho uma amiga, minha amiga Marli, sempre falava, Dalva, vamos lá, eu vou te ensinar. Ela até fez algumas coisas comigo, né? Eu consegui fazer uma blusinha muitos anos atrás para minha filha ainda era bebezinha. Mas eu fui muito desafiada, né? Muito desafiada. E eu gosto muito de tapete. E aí um dia eu acordei assim, me sentindo super desafiada. Eu não sei se você é assim, mas às vezes a gente acorda se sentindo desafiada. E eu me sentia muito desafiada e eu falei, vou comprar uma lã, um barbante, agulha e vou fazer jogos de suplá. Vou mostrar um jogo de suplá que eu entreguei essa semana aí para vocês. Vou pôr a foto aqui para vocês verem. Eu entreguei esse jogo de suplá. E aí eu comecei a fazer jogos de suplá, deu certo. Eu vi que eu tinha realmente habilidade. E aí o que eu fiz? Me desafiei, vou fazer agora tapete. O meu primeiro tapete ficou assim muito estranho. Ele embolava, porque eu não tinha jeito. Mas saiu. E hoje, assim, eu vejo as peças que eu faço, eu falo realmente assim, Deus ele nos surpreende, né? Ele nos faz pôr para fora algumas coisas que a gente nem imagina que tem. E olha o que eu vou mostrar para vocês, os tapetes, né? Eu fiz um jogo de suplá nessa cor verde, vou mostrar para vocês. Essa é uma passadeira que eu tenho, linda, né? Toda uns pontos difíceis, sabe? Os biquinhos difíceis. Olha, eu tenho essa passadeira, ela tem 1,20 m. E eu tenho essa cinza, essa tem 1,40 m. É passadeira pode pôr no quarto ou na cozinha, né? Olha essa peça. Para quem não sabia nada, crua mesmo, leiga em questão de crochê. E uma das mais recentes agora é essa. Vinho com cru. Ela também tem 1,20 m, né? E os pontos dela de leque, né? E agora eu tô começando a fazer um outro. Que tá lá no meu quarto, que eu sento na cama para fazer. Que é dessa cor com um marrom, né? Então, assim, a gente é muito desafiadora, né? Desafiada, a gente se sente desafiada. Eu queria passar um pouquinho desse meu lado também, né? Eu faço crochê, agora eu vou fazer um cachecol. Na verdade, eu quero fazer uma touquinha de lã para minha neta. E eu vou mostrar isso para vocês. Quando eu começar a fazer, eu vou mostrar para vocês e dizer que realmente a gente pode. A gente pode. Eu queria mostrar um pouquinho desse meu lado para vocês. Essas algumas eu já vendi, né? E tenho essas aqui a pronta entrega, assim, se alguém tiver interesse, né? De repente, né? Tem dó de vender, porque a gente pega um apego. Mas, assim, eu me sinto muito feliz por ter conseguido
fazer essas peças, né? Foi um desafio e que eu consegui fazer. Curte aí mais um pouquinho minhas peças. Bom dia, gente. Bom dia com alegria. Hoje eu acordei me sentindo não muito bem, com dor de cabeça. Ontem um dia muito difícil e acho que é gripe. E eu tô indo aqui na UBS aqui de Diadema, né? Pra ver o que tá acontecendo, o que é, né? Pode ser só uma gripe, mas enfim, né? A gente tem que cuidar. Então eu tô indo ali, vou tentar passar no médico, vou ver se eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, né? A gente tenta mostrar um pouquinho do que a gente tá nosso dia aí, né? Das nossas lutas aí, do nosso dia a dia, nossas alegrias também, né? Mas eu quero mostrar pra vocês. Tô aqui esperando o Ronaldo e eu tô indo ali no UBS de Diadema mesmo, em Caiema, né? Que é bem pertinho daqui. Aí eu vou levar vocês comigo pra vocês conhecerem também aqui essa questão de médico, né? Que eu gosto, particularmente eu gosto. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Acabei de chegar aqui. É bem ali na frente. Esse, ali embaixo, aquele portão azul. Aí vou tentar uma consulta, né? Deus ajude que dê tudo certo. Vai almoçar? Já, já. Espera meu marido chegar. Senha 004. Acabei de chegar em casa, consegui passar no médico. Realmente é uma gripe forte, né? E ele me deu algumas medicações. Esse xarope, esses comprimidos, né? De pirona, mais ibuprofeno, enfim. Agora é tomar medicação, fazer um caldo bem cheio de alho, né? Que é bom pra gripe. E é isso, né? Graças a Deus, consegui passar no médico e deu tudo certo, né? Quero tomar a medicação que eu preciso. Agora eu vou cuidar das coisas, né? E é isso. Na sequência no dia aí, tem muita coisa para fazer. Sentei um pouquinho aqui com a Tainá, porque hoje tá frio, tá chovendo. E tá eu e a Tainá aqui, ó, assistindo um pouquinho da TV, que nós merecemos. Nós merecemos. Tem pão lá naquele hospital esperando. Aí, cheguei cansada, estamos aqui, ó, nós duas, sentada aqui. Já tomei um café e agora me animar para fazer as coisas que eu preciso fazer. Com gripe, quem que fica animada, né? Ninguém. Igual eu tava comentando com o Nenê, quando eles marcou, tipo assim, fez a marcação de onde ia ser de dia, não dava. Fala oi pra todo mundo. Oi, tudo bom? Né, no caso. Daí hoje em dia. Ai, meu Deus do céu. Bora lá, né? Ele vai fazer os queijos e aqui. Descansei um pouquinho ali com a Tainá, né? E agora eu quero fazer um pouquinho de curau. Eu gosto muito de curau. Eu comprei 3 espigas de milho. Na verdade, eu peguei 3 espigas de milho e eu vou fazer um curau com elas, né? Ah, é pouquinho, mas é só pra gente mesmo, né? Já lavei elas, já limpei. Agora eu vou cortar elas, bater e
e fazer um pouquinho de curau. Aí eu faço assim, eu bato no liquidificador. Quando tem bastante, a gente faz um pouco mais, né? Quando é mais gente. Mas essas aqui, essas 3 dá pra gente aqui um pouquinho de curau, pra matar à vontade, né? E aí eu corto elas, né? Eu vou cortar ela e vou bater no liquidificador, né? Eu vou bater no liquidificador e vou bater no liquidificador e vou bater no liquidificador bem batido com leite. Eu vou aí coo na panela, aí ponho açúcar. Quando ela tá quase prontinha, eu ponho um pouquinho de creme de leite ou leite condensado, nem sempre. Gosto de pôr um pouco de leite em pó, não é? There's no place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all I need. If I could stay here, then I will stay here forever. If you're meant to, then let's be the best together. Coloquei leite condensado, um pouquinho de creme de leite. Tem gente que coloca um pouquinho de amido, mas eu não coloco nada não, eu deixo ele vai soltando o próprio amido dele, né, o do milho, e ele vai dando o ponto, né? E aí eu peneirei, né, e sobrou aqui então, assim, os pedacinhos, bagacinho, né, do milho, aí eu guardo, eu congelo, né, põe num saquinho assim, para freezer, congelo, para fazer um bolo de milho. Então, depois um outro dia, eu pego uma lata de milho, junto com mais esse aqui, né, que eu coei o milho, e faço um bolo de milho, né, a gente tem que aproveitar tudo, né, e faço um bolo de milho. O dia que eu for fazer o bolo de milho, eu vou gravar para vocês verem o bolo de milho, e fica um bolo de milho cremoso, fica maravilhoso, né. Então é isso, tá ficando muito bom. Deixa cozinhar um pouquinho, precisa cozinhar só mais um pouquinho e tá quase pronto.
pronto o nosso curau, né? 3 espigas, um pouquinho de leite, um pouquinho de carinho, né? Pra família. A panela, a raspa da panela fica para alguém que gosta de raspar a panela, né? E é isso, né? Quero encerrar esse vídeo agradecendo a Deus por tudo, sempre, sempre, né? Por nos dar condições de fazer o que gostamos, né? Que você possa também fazer família, que é muito bom, né? Quero desejar uma ótima semana para você, que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família, você possa sentir sempre a graça de Deus. Quero encerrar esse vídeo agradecendo a todos que se inscreveram no canal, que têm deixado um recadinho. Muito obrigado, minhas amigas aí que têm mandado recadinho, né? Amigas da minha filha, Giovana. Ai, são tantas pessoas, são tanta gente que tem mandado recadinho. Então eu quero agradecer a todos. Continue seguindo a gente aí no canal. Deus possa abençoar a todos. Fiquem com Deus.